Continuando no pique aqui, o segundo assunto seria métodos, construtores e campos. E, obviamente, classes, né? Então, só dando uma olhada mais ou menos o projeto, como tá, eu vou apagar tudo que a gente fez aqui. Eu tenho uma pasta src, eu já dei um spoiler aqui sem querer. Independente da ideia que você está usando, vai ter essa pasta src, onde vai ficar o código-fonte. Src vem de source, que é código-fonte. Então, tudo que for código que a gente vai criar nossa aplicação vai ficar dentro de src. E começando com classe. O que é uma classe? A gente tem aqui uma classe app. O que é uma classe? Uma classe representa alguma entidade, basicamente. Então, pode ser representar uma entidade do mundo real. Então, posso criar uma classe cadeira, uma classe bolsa, uma classe pessoa. Vai ser o nosso exemplo. E dentro da classe eu vou colocar todos os atributos que uma pessoa teria que seja interessante para o sistema que você está criando, né? Então, se no sistema eu preciso salvar o CPF de uma pessoa, eu coloco um CPF dentro da classe pessoa, porque vai ser interessante, né? Para aquele problema em específico. Então, basicamente, classe é isso. É um conceito bem simples. A classe, um entendimento melhor, é que a classe é um molde para objetos. Então pense no molde, justamente isso. Ele só vai ter os campos vazios, os atributos vazios, por exemplo, pessoa tem um nome, pessoa tem um CPF, pessoa tem um número. E quando eu quiser preencher, quando eu quiser criar uma pessoa, eu digo que eu crio uma instância ou um objeto. Vou colocar aqui, molde para objeto, instância, para um objeto ou instância. Um objeto ou instância é um produto da classe. Então tem a classe, que é um molde, tem a classe, que é um mod, né? Já está escrito aqui, classe é um mod. E objeto ou instância é o que eu crio a partir daquele molde. Basicamente isso. Então, bora criar nosso primeiro molde, vai ser uma pessoa. Então, eu vou criar um arquivo aqui dentro da pasta src, pessoa.java. E ele já criou aqui, public class pessoa. Então, eu começo com um modificador de acesso, que a gente vai ver um pouco depois. Que nesse caso é público, uma classe pessoa. Beleza. Eu consigo instanciar agora é, objetos desse tipo pessoa. Mas a gente tem que colocar atributos para fazer sentido essa classe. Então, o que é que uma pessoa tem? Uma pessoa, por exemplo, tem um nome. Uma pessoa, por exemplo, tem uma idade. Então, eu tenho um atributo nome e atributo idade na classe pessoa. E eu posso instanciar agora um objeto tipo pessoa. Observe que eu estou falando um objeto do tipo pessoa. Então, se é uma classe que cria um tipo, então a criação de um objeto vai ser da mesma forma que eu criaria um int ou um string. Então, eu começo com um tipo, nesse caso é pessoa, vou chamar de P1. E para criar um objeto do tipo pessoa, eu uso o new. Então, eu coloco new, o tipo que eu estou criando, abre e fecha parênteses. E é isso. E eu instanciei um objeto do tipo pessoa. Beleza? A gente usa a palavra-chave new para instanciar. E como é que eu dou valores para os campos? Eu preciso usar o ponto. Então, se eu quiser acessar o nome dessa instância em específico da pessoa, eu uso o ponto p1 ponto, e você vê já que a ideia já me ajuda. Eu vou colocar um nome e eu vou colocar uma idade. Por exemplo, 19, 21. Então, para essa instância de pessoa, eu atribuí essa string para um nome e esse número para a idade. Então, se eu printar system.out.println p1.nome e p1.idade, você vai ver que ele vai printar desse objeto em específico. Então a gente observou que a classe é um molde. Eu posso criar mais uma instância. Então aqui P1 é a instância de pessoa. Eu posso criar um P2, que seria outra instância. Então vou dizer que P2, o nome é igual a Carlos, P2.idade
igual a 31. E eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, printar de P2. Você vai ver que ele vai printar, printar os campos dessa instância específica, P2. Então, beleza, a gente entendeu o que é classe. Classe é um molde para um objeto, né? E beleza, a gente tem aqui construtores. A gente observa que toda vez que eu quero assinalar um novo valor e inicializar, né, o valor dos campos, eu preciso usar o ponto. E basicamente eu estou levando três linhas aqui para inicializar um objeto simples. Isso daqui, quanto mais campos eu colocar, mais complicado vai ficar. O código vai ficar enorme. Então, bora dizer que tinha um campo CPF, tem um campo número, string, enfim. Isso daqui ia virar um espaguete, um código enorme, sabe? Então, para isso, para inicializar um objeto, uma, uma instância de uma classe, a gente normalmente vai usar o construtor. Construtor é o primeiro método, é a primeira função que vai ser chamada quando eu instancio a classe. Então, quando eu digo assim, new pessoa, eu estou chamando o construtor da classe pessoa. Nesse caso, é um construtor sem parâmetros e o próprio Java ele já cria um construtor padrão para ele. Eu não estou deixando explícito aqui, mas ele já cria um construtor que vai inicializar esses campos para o valor padrão deles. Então, é, vou escrever aqui que os campos são inicializados para o valor padrão do seu tipo. Então, por exemplo, o nome aqui é inicializado como string vazia, idade inicializada como zero. E para eu mudar isso, normalmente a gente vai usar o construtor para eu inicializar, dar um valor válido. Então, a gente pode dizer que um construtor é o primeiro método que será chamado na classe. Ele é chamado quando eu uso o operador new. Então, ele está sendo chamado quando eu dou o new pessoa aqui. E normalmente ele é utilizado para inicializar o objeto. Eu digo normalmente porque, como ele é um método qualquer, você pode fazer qualquer tipo de operação dentro de um construtor. Mas a boa prática, o bom uso do construtor é usar ele para inicializar os valores do objeto, dar um nome, dar uma idade. Então, como é que eu crio um construtor? Um construtor, ele sempre vai ser um método com o nome da classe. Então, o construtor de pessoa seria um método chamado pessoa. É para evitar eu ter uma coisa como o new pessoa. O new pessoa é um método que retorna um tipo pessoa. Isso daqui evitaria algo do gênero, assim, pessoa a pessoa. Então a gente coloca só uma vez, para evitar repetição. Então pronto, eu criei um construtor. Até o momento ele tá vazio, mas eu quero inicializar esse método. Eu quero que seja possível essa classe. Eu quero que seja possível fazer algo do gênero. David 21. Para evitar colocar todas essas linhas aqui. Eu quero que ele faça isso daqui. Ele está dando um erro agora, ele está dizendo que o construtor pessoa na classe pessoa não pode ser atribuído para os tipos que você deu. Ele diz que ele queria nenhum argumento, mas eu passei uma string e um inteiro. Por que ele não quer nenhum argumento? Porque o construtor que eu passei aqui não pede nenhum argumento, entendeu? Então, beleza, eu quero passar um nome, que é uma string, e uma idade, para inicializar esses valores desses campos. Então, eu recebo aqui uma string, eu vou colocar underline nome, e eu vou colocar inteiro underline idade. Por que eu estou colocando underline? Para diferenciar o que já está dentro da classe inicializado
e o parâmetro que eu estou passando. Lembra da ideia dos escopos? Então, isso daqui é desse escopo e esses parâmetros só valem dentro desse escopo. E eu quero inicializar o, os valores dessa instância específica, dessa classe específica, que quando eu instanciar vai virar uma instância, né? Para eu inicializar o valor dessa classe, eu uso a palavra-chave this. This e ele vai representar a instância que eu estou trabalhando no momento. Então, por exemplo, this.nome, então esse nome vai ser igual a o que eu passar aqui como parâmetro. Então, quando eu passar David aqui, ele já até ajudou isso daqui não foi eu que escrevi não, tá? Mas eu estou passando David como nome. Então, quando chegar aqui dentro desse construtor, isso daqui vai virar David. E this.nome vai ser igual ao que eu passar como parâmetro. Eu posso fazer a mesma coisa com idade. This.idade é igual a underline idade. É um padrão deixar o que você passar aqui diferente do da classe para evitar você se confundir, né? Porque se fosse totalmente igual aqui, ia ficar meio difícil de entender qual é qual. Isso daqui é permitido, tá? Mas a boa prática é mudar um pouquinho. David, gosto de colocar um underline no início, quando eu coloco o construtor. Beleza. Inicializei os valores desses campos. Então, eu usei o construtor justamente para inicializar o objeto. Então, se eu der o print aqui de p1.nome e p1.idade, você vai ver que o resultado é o mesmo do anterior. Por quê? Porque quando eu chamei esse construtor, ele inicializou os valores dessa variável. Isso são os construtores. Eu posso ter mais de um construtor. Eu posso ter mais de um construtor na minha classe. Eu devo colocar a assinatura, colocar melhor. Só é permitido mais de um construtor quando as assinaturas deles são diferentes. O que é assinatura? Assinatura é basicamente a primeira linha de um método. A gente pode definir assim. Lembra dos cabeçalhos de funções do C? Então, basicamente é a assinatura do método, como a cara dele, o que é que ele se parece. Então, uma assinatura diferente desse de cima seria essa daqui. Ó, observa que a assinatura é diferente. A primeira linha, o que dá cara para um método, é diferente desse. Se eu colocasse totalmente igual, mesmo que o método interno seja diferente, a assinatura é idêntica. Então o problema é que o Java não saberia qual dos dois construtores eu estou chamando quando eu passasse os parâmetros. Então eu tenho que colocar assinatura diferente. Isso daqui é um exemplo se eu colocasse assim ao contrário. Isso daqui a assinatura é diferente. Por quê? Porque a assinatura é considerada diferente quando a ordem ou o tipo dos parâmetros são diferentes. Então aqui, mesmo que os tipos sejam iguais, a ordem é diferente, né? Então, se eu passar string primeiro, ele sabe que eu estou chamando o construtor de cima. E aqui eu estou chamando um inteiro primeiro. Então, eu posso chamar outra pessoa. Ops, eu posso instanciar outra pessoa usando o construtor de baixo. Como é que ele vai saber? Pela ordem dos argumentos que eu passar. Então, eu vou chamar um new pessoa aqui. E primeiramente eu vou passar um int. E segundamente um string. Então, já que eu estou usando primeiro int, depois string, ele sabe que eu estou chamando o construtor de baixo. E aqui eu faria a mesma coisa, ou se eu quisesse fazer alguma coisa diferente, eu faria. Eu vou colocar aqui idade é igual a idade, e is.name, nome, é igual a nome, beleza?
E uma coisa que é importante você perceber é que eu realmente eu posso fazer qualquer coisa dentro do construtor, tá? Ele é uma função como qualquer outra. Então, se eu quiser colocar um for aqui, por exemplo, ele já deu uma opção aqui de um for de 0 a 10, posso. Nada me impede. Printline e eu posso. Simplesmente eu posso. É, eu posso dizer que eu posso dizer que ele é o primeiro método chamado na classe. Construir uma classe. Eu já disse isso, mas eu, para deixar mais explícito, eu vou dizer, colocar aqui um print line construindo o objeto. E aqui em cima também, em ambos os construtores, né? Lembrando que só um construtor vai ser chamado na construção de objeto. Vou escrever assim. Só um construtor é chamado, a não ser que eu explicitamente chame um ou outro. Eu vou explicar melhor o que isso daqui quer dizer. A gente vai entender melhor. E se explicitamente chame um ao outro. Mas beleza, eu coloquei um print line aqui e a gente vai ver que mesmo se eu não fizer nada aqui, não vou fazer nenhum print, ele vai chamar o construtor, no caso ele está chamando esse construtor de cima pela ordem dos parâmetros, e ele vai fazer o print desse, desse print line aqui. E ao fim do método, ele automaticamente retorna, do construtor, ele automaticamente retorna um tipo da classe. Então ele retornou uma pessoa, tá bom? Construtor é basicamente isso. O que quis dizer com a não ser que eu explicitamente chame um ao outro? Por quê? Porque eu posso chamar um ao outro aqui, né? Faz sentido, né? Então, se por exemplo eu disser que hum, eu também tenho um construtor que aceite uma dia de nascimento, para não precisar usar data, dia de nascimento. Eu consigo dentro desse construtor chamar esse construtor de cima. De que forma? Eu uso this também. This parênteses. Eu vou apagar isso daqui. This parênteses. Eu posso passar o nome, a idade e é isso. Eu chamei, quando eu uso o this e eu passo os parâmetros, ele também vai chamar o construtor, entende? Então, bora dizer que eu tivesse aqui o int dia de nascimento. Aqui eu chamei o construtor de cima, então eu inicializei uma parte do objeto. E eu, para completar, já que eu não tenho essa informação nesse construtor, esse construtor não faz esse tipo de informação, eu posso dizer que dia de nascimento é igual ao que eu passar aqui. Dia de nascimento, tá bom? Então, eu estou explicitamente chamando o outro construtor. Basicamente, construtor é isso.